Peço ao Senhor que o Senhor nos oriente neste momento, através da palavra dele, dos cânticos, das orações, né? Porque o culto, irmãos, não é só o louvor e a palavra lá do pastor, né? O culto é aquilo que nós prestamos ao Senhor. Na verdade, todos nós aqui estamos prestando um culto ao Senhor, através da oração, da atenção, do recebimento da palavra. Então o culto é um conjunto. O culto não é só louvor e adoração. O culto é a participação dos irmãos, é a leitura da palavra, tudo é o culto. A escola bíblica dominical é o culto, tudo é o culto. Ok? Oremos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por este momento, pela vida de cada irmão que aqui está presente, e oramos pelos irmãos que não puderam estar no trabalho, nas atividades de trabalho, e outros irmãos ainda sofrendo alguma enfermidade. Abençoe também, ó Deus, o andamento, Senhor, da agência do Senhor aqui no estado, que é a igreja do Senhor aqui em Itaparica. Que o Senhor abençoe, esteja encaminhando, Senhor, esta igreja para o serviço, o melhor serviço para o Senhor. E que a nossa adoração hoje e a leitura textual seja, Senhor, para adoração e para louvor e o crescimento da tua igreja. Agradecidos estamos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós falamos um pouco fizemos um exercício, né, comparativo, o homem que está em Adão e o homem que está em Cristo. Hoje, nós vamos iniciar uma série, 5 sermões, baseado na mentalidade de ser um discípulo de Cristo, estar na rota de ser um discípulo de Cristo. E os 5 princípios que foi retirado para basear o sermão, a ideia não é minha, as 5 bases é do A.W. Tozer, que é um avivalista assim, extraordinário. Ele escreveu muitos livros, é um pregador que teve um ministério bem fecundo na escritura e foi um escritor assim habilidoso. Os 5 princípios, então, é retirado dos 5 princípios de A.W. Tozer, como ser um discípulo de Cristo. Mas as ideias a gente vai desenvolvendo, né, conforme a nossa posição aqui, né, nosso conhecimento. Então, nós estamos na rota do discípulo de Cristo. E qual seria essa rota? Como nos tornar um discípulo de Cristo sem comprometimento, né? Sem exageros, né? Sem uma falta de leitura da Escritura nós não conseguimos, né? Uma falta de compromisso com Cristo nós não conseguimos ser um discípulo de Cristo. Então a gente vai ver quais são as primeiras bases. Hoje nós vamos ver só uma só, não dá tempo de expor as 5, lógico, todo domingo nós vamos expor uma. Os 5 princípios para se tornar um discípulo de Cristo. Como eu disse, então, esses princípios não saíram assim do nada, não é da minha ideia, mas é desse autor chamado A.W. Tozer. E eu convido a você então a vir comigo, a entender um pouquinho quais são esses princípios. Lembrando que esses princípios, nós vamos ficar somente com o primeiro princípio hoje, porque não daria tempo para tratar de todos os princípios. O primeiro princípio é este: tratar seriamente o pecado, trate seriamente o pecado. O segundo princípio: não seja dono de coisa alguma. Terceiro, nunca se defenda. O quarto, nunca passe diante de algo que prejudique alguém e não aceite qualquer glória. Então são os 5 princípios. Se você quiser, pode também lá na internet procurar lá A.W. Tozer, e não sei se está disponível em PDF para você baixar e ler esse pequeno livro. É um pequeno livro que ele escreveu há muito tempo atrás, e vale a pena verificar esse tratado. É praticamente um tratado teológico, uma vida de um pastor
que trata muito a questão da igreja, né? Ele escreveu muito, o seu público era mais direcionado realmente para a igreja e para o crescimento, para a santidade de todos os crentes. O primeiro tópico é: trate seriamente com o pecado. É algo que nós devemos tratar, não deixar para lá, né? É algo que ele pensa, que o autor coloca que nós devemos tratar seriamente, ser vigilante do pecado, porque este é que nos destrói. E também, conforme a Bíblia, nós veremos alguns versículos que nós, às vezes alguns nós sabemos até de cor, esses versículos, que nos mostram a necessidade de tratarmos seriamente desse pecado. Nós vemos aqui no texto de 1 Coríntios a necessidade de tratar o pecado, porque Deus não habita no meio de pecado, né? Isaías já expressou lá no capítulo 1: ó Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, né? E quando nós olhamos para Deus, há necessidade da santidade, há necessidade de sermos separados, não no sentido assim de ser exclusivistas, não no sentido de ser especiais, assim, agora eu sou, né? Mas reconhecendo dentro da precariedade que o pecado traz para nós podemos então termos uma vida olhando seriamente para esse pecado e tratando seriamente esse pecado. Então, em primeiro lugar, é tratarmos o pecado. Então, hoje vamos ficar em cima desse valor e dessa palavra. E o Adão Tozer, ele pensa da seguinte forma: as grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente de Deus, compreendendo que em sua carne não habita bem algum. Então ele já começa a tratar essa questão, que não há como tratarmos do pecado alimentando a carne, né? O próprio apóstolo Paulo argumenta que o espírito, né, a carne opõe contra o espírito, né? O que o espírito deseja não é o que a carne deseja, de fato. Então, o que é o pecado? Rapidamente, vamos então, sem querer assim trazer um estudo, né? Um panorama geral, mas rapidamente vamos analisar aqui o que seria o pecado. Uma das primeiras colocações, que talvez é a mais simples: o que é o pecado? É um estado mal da alma e da personalidade, um desvio, né, da alma. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. Nós podemos perceber que há visões antagônicas, né, entre o pecado e o que ele faz, né? Ele é o contrário do que Deus deseja de nós. Ele destrói a personalidade humana. O Langston, que é um teólogo batista, né? Não pode se esquecer do Langston. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma humana. Ele que traz sequelas e desfaz o sentido. Agora vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 6, 23. Ele nos afirma que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado e o salário dele, o pagamento dele é a morte. Romanos 6, 23. O pecado destrói e nunca edifica, irmãos. Ele promete e nunca cumpre as promessas. Ele é sempre algo devastador, enganador. Ele está sempre insuflado com coisas maravilhosas, com coisas quase abstratas, mas nós somos atraídos às vezes por esses sentidos, né? E quando nós percebemos, né, muitos crentes às vezes, quando percebi, já aconteceu, né? Lembrando que o texto lá em Coríntios capítulo 10 vai dizer que Deus não nos deu tentação que não nos pudesse livrar dessas tentações.
né? Então a Bíblia tem diversos alertas, trazendo para nós algo de escape, chamada válvula de escape, e que Jesus Cristo nos ensinou a ter essas válvulas de escape, a ter essa busca permanente de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele começa lá no monte, investidos e revestidos pelo Espírito Santo de Deus, lá no monte, sendo tentado pelo inimigo. Após aquela tentação, que são 3, às vezes basicamente nós lemos aquelas tentações ali, achamos que não, foi Jesus Cristo que venceu, né? Mas nós temos que lembrar que ele veio como um homem, e ali foram oferecidos três tipos de tentações, em que Jesus Cristo mostrou resistência, aplicação da palavra, quando Jesus Cristo disse está escrito, e quando também o inimigo ofereceu para ele os bens deste mundo, o mundo em si, né? Os prestígios que nós adoramos, esses adornos, o homem adora esses adornos. Então Jesus Cristo venceu as 3 das tentações, demonstrando, sendo o maior exemplo, o maior modelo, de que nós podemos vencer essas tentações também, apegando-se aos ensinamentos da Escritura e o exemplo de Jesus Cristo. Então, qual é o princípio fundamental do pecado? Gênesis 3, de 1 a 7, vai fazer a conclusão que é essa palavrinha chamada egoísmo, que vem do centro das emoções de cada ser humano, que vem de nós mesmos. As necessidades, elas vêm, o egoísmo é um comportamento humano, e quando nós vivemos no reino do egoísmo, nós não sabemos dividir. Basta olhar uma criança, né? Ela já apresenta esse egoísmo. O Salmo vai nos ajudar nesse sentido. Davi vai nos ensinar, através do capítulo 51 do Salmo, o que é isso. O pecado foi uma escolha voluntária do homem. Nós estamos fazendo uma introdução para os irmãos entenderem o sentido do pecado. O pecado, então, é algo voluntário do homem. Escolheu o mal e rejeitou o bem. Não é o que se vê por aí. O mal, ele está muito propagado. Muitas pessoas, assim, nitidamente, elas escolhem viver fazendo o mal. O bem parece que não predomina, mas não se iluda, não, irmãos. O bem está sempre predominando. A verdade sempre vai predominar. Parece-me que o mal parece que é algo que está muito espalhado, mas o mal não vencerá. Basta-nos olharmos para a Escritura, principalmente no livro do Apocalipse, em que o mal será acabado, aniquilado, destruído. A batalha final, Armagedon, que está escrito lá no Apocalipse, que é uma batalha em que haverá uma história final. E essa história final, todos nós sabemos que Satanás estará sendo colocado no seu devido lugar. Ele já está derrotado, ele será derrotado, ele já está derrotado, não será, mas ele está derrotado, e Jesus Cristo então reinará. E então nós vemos aquela história de olharmos para aquelas pessoas que trabalharam, foram fiéis, foram discípulos de Jesus Cristo, o sangue deles foram derramados, muitos mártires, né? E aí os irmãos já conhecem essa história, basta ver o livro de Mateus, o capítulo 23, 24 e 25 de Mateus, onde nós aprenderemos algumas coisas relacionadas a este fim. Qual é a melhor coisa a fazer diante do pecado, então? Se estamos falando do pecado, a Bíblia, ela tem muitas referências
e tratativas a respeito do pecado. Mas nessa noite nós ficaremos apenas com o capítulo 51 de Salmos. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no Salmo 51. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 51, você pode conferir os versículos, as citações que nós faremos aqui, para esclarecermos a respeito qual é a atitude que eu tenho que fazer a respeito do pecado. Como eu posso vencer esse maldito, esse algo que pode denegrir a imagem do homem. O Salmo 51 é uma confissão e arrependimento ao mesmo tempo do salmista. E nós sabemos que o Davi estava passando por aflições na alma. Como Davi, ele era um pastor de ovelhas, de fato, e também ele era um líder, ele era um governo, ele era um rei, ele era um estado. Então, ao mesmo tempo, ele era um pastor que cuidava das ovelhas e tinha esses sentimentos misturados, Mas no Salmo 51, ele expressa da seguinte maneira: olha, o Salmo 51, irmãos, é a maior expressão do que nós devemos fazer com o pecado. A maior maneira de vermos e enxergarmos com os olhos aqui na Escritura, a maneira de tratarmos e apagar as transgressões que nos atingem. Qual é a melhor maneira então de nos livrarmos do pecado? A primeira maneira é o reconhecimento de nossas condições. Versículo 4: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que seria tido por justo não no teu falar e puro no teu julgar. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é o nosso estado, é ver, olhar para nós e verificarmos qual é o tipo de pecado que me aflige, o reconhecimento de nossas condições. Qual é a condição de Davi aqui neste Salmo 51? Um pecador. E ele está confessando o seu pecado. Os irmãos sabem muito bem que tipo de pecado Davi estava falando. Davi estava lá naquela história de Betseba. Davi estava lá no extermínio do esposo da Betseba. Davi mandou matar o general para ficar com a esposa do general. E ele estava confessando isso diante de Deus. Ele não deixou isso tomar o seu coração de tal forma que endurecesse a sua alma, trouxesse rigidez à sua alma, e ele não pudesse mais se aproximar de Deus. Davi aqui não estava justificando o seu pecado, pelo contrário, Davi vai dizer aqui no Salmo 51 que desde o ventre da sua mãe ele foi concebido em pecado, e que a culpa dele pecar não foi de Deus. A culpa do seu pecado, do nosso pecado, nunca será de Deus, porque Deus é santo. A culpa não vem de Deus, porque nós permitimos acontecer, porque nós aceitamos o caminho do mal, porque o homem preferiu andar sem orientação do seu pastor, como diz o Isaías: andávamos como ovelhas sem o seu pastor. O reconhecimento então de nossas condições precárias. O apóstolo Paulo já dizia: sou um homem miserável homem que sou. Com certeza você vai se deparar com algumas teologias modernas que não aceitaria dizer que somos pecadores miseráveis. Mas não é o que a Bíblia nos ensina.
A Bíblia ensina que somos pecadores miseráveis mesmo de fato, e que o pecado tirou a personalidade, tirou todo o sentido de viver deste homem. E ele está confessando aqui o seu pecado: pequei contra o Senhor, contra ti somente pequei, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece que ele é um pecador, as suas condições, e reconhece também que Deus, cujo ele está falando aqui, está confessando os seus pecados. Qualquer julgamento de Deus que viesse de Deus seria puro e justo. Ou seja, Davi está reconhecendo que ele pecou, e Davi também está reconhecendo e reconheceria e aceitaria toda a advertência de Deus contra ele, porque ele está dizendo que o julgamento de Deus é puro e justo. Então todas as consequências geradas por este pecado, especificamente de Davi com seu coração reto diante de Deus, com sua confissão, apontando para Deus, ele diz: toda a punição de Deus eu aceito, porque esta punição ela é justa e perfeita. Davi aqui não está falando de penitência. Davi aqui não está falando que ele iria pagar os seus pecados com algumas moedas. Davi aqui não está dizendo que através da ceia ou através de pagar promessas que ele ia então acertar esses pecados diante de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que toda a verdade, toda a punição, ela vem de Deus também. Embora o pecado não venha de Deus, o pecado vem através do homem, do coração do homem, da natureza humana, as punições e a justiça perfeita vem de Deus. Então, um grande reconhecimento que Davi faz para tratar o seu pecado. Em segundo lugar, reconhecer quem somos. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Davi vai dizer: está sempre diante de mim, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo quem somos. Muitas vezes nós não sabemos nem quem somos. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou um santo, nada pode me abalar, nada pode me destruir, eu sou um super crente, ou eu sou o Papa da Santidade. Muitas vezes nós ouvimos esse discurso, muitas vezes nós também temos esse discurso na nossa alma, mas Davi, no todo sentido, ele está dizendo: opa, eu me conheço, eu sei no mais profundo da minha alma quem eu sou. E saber quem somos é um passo muito grande para essa confissão verdadeira, porque muitas vezes nós podemos enganar uma multidão de pessoas, mas nós não conseguimos enganar a Deus. E Deus está vendo no fundo do seu coração, na sua alma, o que você pensa. Porque o Salmo 139, Davi, com essa experiência toda, ele vai dizer: onde eu estou, o Senhor está comigo. Se eu estiver no monte, o Senhor está comigo. Se eu estiver num abismo, no fundo do mar, o Senhor está comigo. Em todos os lugares o Senhor está comigo. Por que não o Senhor não está sabendo dos meus pensamentos, dos meus objetivos? Lógico que sim, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe todas as coisas. Então por que não? Então Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Por incrível que pareça, muitas pessoas que ficam alimentando seus pecados, auto-justificando seus pecados, exatamente não reconhece, não vê, fica cego, não percebe, não consegue perceber a gravidade. Davi que está
colocando aqui a gravidade desse pecado e a necessidade de estarmos confessando esse pecado para acontecer a purificação. A purificação aqui que Davi fala na expressão do Salmo é a santificação no Novo Testamento. Quando você se converte, você é uma nova criatura. E depois da conversão, o que há depois da conversão? Santificação. É preciso que haja a conversão, depois da conversão, a purificação, a santificação, a justificação, todo esse processo. Mas lembremos que nós estamos aqui na linguagem de Davi, há 1000 anos atrás, antes do Novo Testamento, basicamente. Então nós estamos aqui com um homem que na sua época o que predominava era a lei, mas nós estamos com Davi pensando há 1000 anos lá na frente dele. Davi está pensando aqui na libertação da alma, na graça, na justificação. Davi não está com seus pensamentos na lei. Davi está olhando para Jesus. Davi está olhando aqui para Deus e dizendo: somente Deus pode purificar toda a minha alma. Nenhuma ida minha ao templo poderia me purificar. Nenhuma caminhada ao templo, nenhuma ramificação ao templo, nenhuma justificação ao templo, nenhuma ida minha ao templo, que seja 3 ou 4 vezes por dia, não purificaria os meus pecados. Porque na verdade não é o papel da igreja nem perdoar os pecados, não é papel do pastor e nem de uma alma, nem de um sacerdote perdoar pecado de outras pessoas. Na verdade, quem perdoa pecado e quem purifica é Jesus Cristo, porque Ele é santo, né? Reconhecer quem somos, saber de fato quem é capaz de retirar nossos pecados é o outro passo. Bondade não poderia fazer isso. Ser um homem honesto não poderia fazer retirada de pecados. Então o que Davi pensa? Davi, ele está pensando da seguinte forma: purifica-me e lava-me. Davi está olhando para o templo. Davi olha para os sacerdotes. O Davi, ele lembra de um raminho que chama hisopo. Era um raminho que se pegava e se purificava. Quando o sacerdote ia liberar os leprosos, por exemplo, os leprosos estão curados, ia com o raminho lá do hisopo, jogava, purificava, está liberado, ok? Davi está fazendo aqui uma lembrança da purificação do templo, da purificação das vidas. Mas Davi diz: purifica-me e lava-me. Irmãos, somente seremos perdoados depois desses passos que nós dissemos aqui, com o sangue de Cristo. Purifica-me e lava-me com o teu sangue. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração de Davi. Esse é o reconhecimento de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Versículo 10. Capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso nada mais é que a conversão. Isso nada mais é que um homem natural não pode pensar dessa maneira. Cria em mim um coração puro. Essa purificação, essa libação, esse processo todo não pode ser processado por coisas naturais, por exercícios naturais, por cultos, por meios de libações, de lavar partes externas do nosso corpo. Mas Davi está dizendo: purifica-me e lava-me a minha alma. E somente quem pode fazer isso
é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, usando a fala de Davi, seria Deus, o Deus Todo-Poderoso, que podia lavar e purificar toda a injustiça. Uma vez perdoados, outro passo, que procuremos uma renovação. Uma vez que reconhecemos que somos pecadores, uma vez que entendemos quem somos, uma vez que nós reconhecemos nossos pecados, uma vez que nós confessamos nossos pecados, uma vez que nós sabemos quem é que pode tirar esses pecados de nosso corpo e da nossa vida, então agora resta-nos, uma vez perdoado, procurar uma renovação todos os dias, não ficar naquele círculo, aquela reclamação, sabe? Tem irmãos que não conseguem sair da roda, é a mesma coisa de sempre, é a mesma justificativa de sempre, não consegue sair. Ele não aprendeu que quem deve perdoar ele é Deus, e o perdão vem do alto. Tem gente que é tão infeliz que não consegue nem se perdoar, mas na verdade essa rota do discípulo, o discípulo, ele sabe quem é que dá o perdão. O discípulo sabe quem ele é. O discípulo sabe de suas limitações. Davi disse: eu nasci desde o ventre da minha mãe em pecado. O discípulo sabe reconhecer isso e sabe disso, e que ele depende somente, exclusivamente da graça de Deus. A sua mensagem é poderosa quando ela vem do alto, ela não vem pelas capacitações. Os seminários são excelentes, os estudos teológicos são excelentes, nós temos escritores maravilhosos que escrevem palavra de Deus. Nós podemos citar aqui umas dezenas de escritores: John Stott, Dr. Lloyd Jones. Aqui nós temos o Russell Shedd no Brasil, que escreveu muita coisa. Nós temos o Dr. Hernandes Dias Lopes, que é autor de centenas de livros. Todos esses autores são maravilhosos, são lindos, escrevem divinamente bem, mas quem está, eles sabem quem eles são. Nós precisamos saber quem nós somos, a quem devemos pedir esse perdão, quem nós somos e as nossas limitações. Muitas vezes nós não sabemos as nossas limitações. Uma vez perdoado, procuremos uma renovação. E qual é a vez que o autor procurou a renovação? No versículo 10, no mesmo versículo 10 do 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que só através da recriação de Deus é que ele teria um coração novo e um espírito inabalável. Quando é que você consegue isso? Um coração puro e um espírito renovador, um espírito inabalável. Quando é que você tem isso? Na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Crie em mim um coração reto. Aí você pode fazer uma ponte com o capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Você pode verificar que a Bíblia não é um livro codificado, cheio de código para você não saber. A Bíblia é a palavra de Deus, e é para ser estudada, é para ser compreendida, é para ser lida, entendida à luz da própria Escritura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Paulo está dizendo isso? Porque ele está reconhecendo que agora, em Jesus Cristo, não pode ter mais condenação. Estamos livres em Cristo. Este pecado que antes nos condenara, esse pecado que auto nos destrói, nos faz alma penante, agora ele nos traz liberdade. E agora estamos em Cristo, e agora não há mais nenhuma condenação
para as pessoas que estão em Cristo Jesus, para os irmãos que estão em Cristo Jesus. E Davi havia descoberto isso há 1000 anos antes de Cristo. Davi, ele tinha plena consciência de que se ele tivesse um coração puro, inabalável, ele não havia cometido aquele pecado. E que então agora, com Jesus Cristo, com a presença de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos a grande possibilidade de não cometermos esses pecados. Mas a Bíblia é um livro de orientação. A Bíblia também vai dizer: ora, se algum irmão pecar, o que ele deve fazer diante de Deus? Aí você tem que ir lá em 1 João, capítulo 1, primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessar os nossos pecados, a resposta está no 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo. O que Davi disse que Deus era? Justo. Toda punição seria justa. O que Davi disse está coerente. A Bíblia é um livro coerente. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi pediu o quê? Purifica-me, lava-me. Então, estas são palavras adjetivas dentro do contexto bíblico para entendermos que a nossa purificação, a quem nós devemos pedir esse perdão é Deus, e que nossa limpeza, a limpeza do nosso coração, ela é dada por Deus, não pelos nossos méritos, pelos nossos merecimentos. Não é a religião, não é um pastor orando por cima de sua cabeça que dará purificação no seu coração. Não é apenas uma gota de óleo em cima sobre a sua cabeça que lhe dará libertação, mas Jesus Cristo, Ele adota, através da vida de Jesus Cristo, esses meios, esses poderes, essas coisas abstratas, adjetivas ou pessoais, elas são retiradas e dadas o poder e a autoridade de Jesus Cristo para que Ele faça isso em você. Você agora não depende mais de fatores externos. Você apenas depende de quê? Reconhecer esses pecados, saber quem é você, saber de onde que vem o perdão dos pecados. Então, para finalizar, o primeiro passo nós já estudamos. Nós vamos tratar 5. Voltando lá no início, trate seriamente com o pecado. Primeiro ponto, tratar seriamente o pecado. Como você se torna um discípulo de Cristo verdadeiro? As primeiras coisas que você tem que fazer é tratar o pecado. Não tem outro caminho, não tem outra rota. O nosso título é a rota do discípulo. Nós podemos fazer 1000 coisas, como diz o apóstolo Paulo. Podemos falar 1000 palavras, mas se não tiver o amor, e que amor é esse que o apóstolo Paulo está dizendo lá? O amor de Cristo em nós. Não é um amor eros, não é um amor sentimental, é o amor de Cristo em nós. E nesta noite possamos entender quem somos, quem pode limpar e lavar nossos pecados e nos purificar, e a quem nós devemos recorrer
se nós estamos errados, errantes, e a quem nós devemos confessar, e quem purifica nossa mente. Não consigo me livrar disso. Consegue, porque o sangue de Cristo purifica de toda justiça e todo pecado. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor nos oriente. Você que está aí, nos vendo, ouvindo essa mensagem, que também você tenha uma decisão de purificar a sua vida e de arrepender dos seus pecados, e saber quem você é, e saber das limitações, dos seus limites, e reconhecer isso diante de Deus. Assim sendo, é o primeiro passo para sermos um discípulo de Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bondade, pela sua fidelidade, principalmente porque o Senhor nos deu a oportunidade do perdão de Cristo, perdão dos nossos pecados. Venha, Senhor, nos purificar e lavar a nossa alma e o nosso ser. Sejamos, ó Senhor, autênticos, verdadeiros discípulos do Senhor, e que a partir de hoje, desta noite, possamos crer na Tua Palavra, obedecer a Tua Palavra e aprender como Davi a deixar os pecados para trás e purificar nossa alma e servir somente a Ti, reconhecer a Tua justiça e a Tua soberania sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos e com a igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Espírito Santo de Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus, amém. Os irmãos tenham uma boa semana e uma excelente semana aí na presença do Senhor, e vivemos uma vida de discípulo de Cristo o mais autêntico possível, né? Na presença do Senhor, amém?